Olá, meus amigos e minhas amigas, participantes do Selfie Video Course, como apurar instantaneamente resultados econômicos. Hoje é a última aula, a última Selfie Video Class, parte 3 do nosso curso. Vamos falar sobre classificação de receita e despesas, objetivo da classificação, porque só existe venda futura de serviço, passo a passo na classificação da despesa, que é um negócio importante. Isso aqui é muito importante, isso aqui, para entender tudo. Vamos apresentar uma sugestão de novas demonstrações, já que eu não concordo com essas demonstrações que estão aí, e depois eu falarei um pouco sobre o erro no balanço da Petrobras, de acordo com o que nós já conhecemos de contabilidade. Tá certo? Então vamos lá. Classificação das despesas. O maior objetivo das classificações de receitas e despesas é definir exatamente quais são, determinar quais são as receitas do período e quais são os custos e despesas do período. Ou seja, que vão ser considerados para a apuração do resultado. Quando eu falo do período, porque a receita é que vai definir. Ela definiu a receita do período. Então o que eu vou procurar saber? Quais são os custos e despesas que contribuíram para essas receitas. E é isso que a classificação vai fazer. De uma maneira lógica, uma filosofia contábil, uma filosofia da contabilidade, uma clareza, ficar bastante nítida. Esta classificação vai permitir que eu compare receita com despesas e custos, e com isso eu chego a um resultado que é o mais próximo possível da realidade, tá certo? Ok, então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos ver é o seguinte: as receitas, quando a mercadoria, custos e despesas, quando a mercadoria, produtos e serviços são vendidos e entregues, eles são considerados, esta venda é considerada uma despesa do período, uma receita do período, desculpa. Muito bem. E temos aí uma exceção, que é no caso serviço. A venda de serviço é a única que pode ser considerada como receita futura. Mercadorias e produtos não têm receita futura. Não tem vendas futuras. Porque nós vimos até um pedaço. Quando alguém quer comprar uma mercadoria ou produto e quer antecipar, pagar antecipadamente para ter o privilégio de receber quando tiver, isso é considerado como se fosse um empréstimo, o cliente fazendo um adiantamento para a empresa. E evidentemente esse adiantamento não modifica o patrimônio líquido dela. Tá certo? E só quando ele entrega a mercadoria é que vai ser considerada como receita no período que ele entregou. Então é a entrega que define o período, não é a venda. Mercadorias e produtos podem ser vendidos antecipadamente, ou seja, alguém paga antecipadamente, ele acerta tudo e tem um prazo para ser entregue. Se ele não entregar, ele vai devolver. Mas o registro na contabilidade não será como receita futura. Olha só o que eu estou dizendo. Será simplesmente como se fosse um empréstimo do cliente para a empresa. Então debita-se a caixa, o dinheiro entra no caixa e cria-se uma obrigação para com o cliente. Tá certo? E aí fica até o dia da entrega. No dia da entrega, aquele adiantamento é transformado em receita do período. Ok? Em relação a serviço, pode acontecer a receita futura. Uma prestadora de serviços pode vender, como, por exemplo, Centro de Estudos Avançados, minha empresa, pode vender o seminário para o próximo ano, esse seminário, e acertar tudo hoje, acertar receber, ou ficar a receber
Mas isso aí, nesse momento que a gente está acertando tudo isso, ela vai ser considerada uma receita futura. E só haverá essa receita futura, só transformará em receita quando o serviço for prestado. Mas por que só existe isso para vendas? Olha só, é um detalhe muito curioso. Por exemplo, se a empresa de comercialização ela tem estoques, né? Ela vai comprar estoque para revender e para gerar a receita dela. E quando ela faz isso, ela não altera o seu patrimônio líquido, financeiro ou contábil. Que a empresa compra mercadoria, como nós vimos, ao comprar essa mercadoria, pode ser à vista e pode ser a prazo. Nenhuma das duas modalidades reduz o patrimônio líquido. Fica exatamente da mesma maneira que está. A mesma coisa acontece com a indústria. Ela adquire matéria-primas e ao adquirir matéria-prima não reduz o seu patrimônio líquido. É a mesma coisa, tanto faz à vista como a prazo. Ele tem a matéria-prima, ou paga com dinheiro ou cria uma obrigação e o patrimônio líquido continua o mesmo. Essa matéria-prima vai sendo transformada em produtos. E à medida que vai sendo transformada em produto, todas as despesas e custos incorridos para a transformação do produto será considerado custo do produto, ou seja, vai para o estoque. Não reduz patrimônio líquido. Então, olha, quando alguém vai me comprar mercadoria, aquele mesmo dentro do dinheiro, tudo bem, está lá com dinheiro, não alterou meu patrimônio líquido da mesma maneira que se eu tivesse, eu não alteraria o patrimônio líquido da minha empresa por causa disso. Mas relação de serviço é diferente, é uma característica diferente. O que acontece com o serviço? O serviço, geralmente, a empresa que faz o serviço, ela gasta para, quando entregar o serviço, receber. Então, ao fazer o gasto, as suas despesas para o serviço, ela reduz o seu patrimônio líquido. É por isso que sempre uma negociação de serviço, geralmente o cliente adianta para o serviço quase que totalmente o valor do serviço, porque ela não quer, ou obviamente, para não reduzir o seu patrimônio líquido, ela recebe o dinheiro na frente, ou seja, faz a venda futura. É por isso. Ela começa a gastar, por exemplo, eu contrato uma empresa de pinturas para pintar as salas do meu centro de estudos avançados. Muito bem. A empresa de serviço, ela vai trazer as tintas, etc. Os trabalhadores, ela já está gastando. Ela está gastando. Quando ela terminar o serviço, eu pago. Ou, existe muito isso, eu dou um certo adiantamento para que ela faça o serviço, para que ela compre matéria-prima, etc. Principalmente se é uma empresa pequena. Então ela recebe um adiantamento que é para ela comprar o material que ela vai gastar. É esta a grande diferença, a grande sutileza entre mercadorias e produtos que não tem venda futura e serviços que têm venda futura. Tá certo? Muito bem. Então, se eu fizer um serviço que for entregar no próximo exercício, eu terei, na hora que eu acertar isso, eu tenho uma receita futura. Eu tenho que registrar uma receita futura na minha empresa. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Nessa relação, nessa classificação de despesas, nós vamos agora falar no tipo de despesa que já falamos, mas nós vamos mostrar que é muito importante essa classificação, chamada resultados econômicos pendentes. São os tipos de receitas e despesas que são classificadas nesse grupo de resultado econômico pendente. Pendente de quê? Pendente da realização da receita ou da despesa. Quando eu faço uma receita futura, é claro que ela está pendente. Pendente de quê? Quando a empresa entregar o serviço, ela se transforma em receita. E aí, ela passa a ser receita do exercício. Em relação a despesas, se trata da mesma coisa. As despesas
do período, nós já vimos isso, é aquela que reduz o patrimônio líquido, cujo benefício é totalmente consumido e ela não está relacionada com despesa nenhuma. Essa é do período. Despesa antecipada. Vamos aqui, já que essas despesas merecem um tratamento especial, vamos adotar esse passo a passo que eu utilizo nas minhas aulas para que as pessoas entendam perfeitamente o que está acontecendo. Primeiro é o seguinte, olha só. Quando eu tenho uma despesa, qual é a característica da despesa? É que ela reduz, ao registrar a atividade econômica da empresa, ela reduz o patrimônio líquido. Muito bem, reduziu é uma despesa. Mas vem cá, é uma despesa do período ou não? Tá certo? Então eu dou esse passo. É do período ou não é? O benefício já foi totalmente consumido? Já. Está relacionado com alguma receita? Não. Então é uma despesa do período. Novamente, eu registro uma operação da atividade econômica e vejo que vai reduzir o meu patrimônio líquido, então é uma despesa. Aí eu olho, o benefício foi totalmente consumido? Não. Não foi totalmente consumido? Não. Então, não é uma despesa do período. Isto é uma despesa antecipada. É o caso da quê? É o caso da despesa de seguro. Você faz o seguro, evidentemente pelo prazo de 1 ano, por exemplo, e no momento que você faz aquele seguro, ele reduz o patrimônio líquido e o benefício ainda não foi consumido, que é o prazo que vai ter de 1 ano. Outra despesa semelhante a essa é despesa de juros pagos antecipadamente. Geralmente em períodos inflacionários muito altos, existe muito isso. Os bancos emprestam e cobram antecipadamente os juros. Por exemplo, eu tomo 10 mil emprestado e recebo somente 8. 2 mil é a despesa antecipada. Mas é a despesa daquele período? Não. Porque o benefício ainda não foi consumido. Qual é o benefício que eu tenho? É de ficar com dinheiro por um determinado período. Se for 2 meses, por exemplo, 2 meses. E essa despesa será consumida à medida que o tempo passar. Então, é uma despesa antecipada. Bom, novamente, tem uma despesa, reduz o patrimônio líquido, não é do período. Eu consumi todo o benefício, portanto, mas ela está relacionada ao quê? Ela está relacionada, por exemplo, a uma receita que, se ocorrer, ocorrerá no futuro. Veja só, ela reduz o patrimônio líquido, a despesa diferida, por exemplo, que é isso que eu estou falando. Reduz o patrimônio líquido. O consumo é totalmente consumido. Por exemplo, no desenvolvimento de uma vacina, qualquer tuberculose, a indústria farmacêutica está pagando médicos, está pagando material para a pesquisa, isso tudo é despesa. Contudo, ela está relacionada ao quê? A uma receita que, se houver, haverá no futuro, que é o desenvolvimento da vacina contra a tuberculose. Tá certo? Então, tem esse detalhe. Muito bem. E tem a despesa futura. A despesa futura só existe quando ela está relacionada com a receita futura. Então, existe a despesa, redução do patrimônio líquido, e ela está, o benefício foi totalmente consumido. Por exemplo, minha empresa sendo estudo avançado, faz um seminário para a Petrobras no próximo ano. Eu começo a gastar com professores, com pesquisa, e isso é despesa. E está reduzindo meu patrimônio líquido. E eu estou consumindo benefícios. Mas essa despesa está associada àquela receita futura, que é quando entregar o seminário. Então ela é considerada uma despesa futura. Então veja só, o passo a passo é interessante por isso, que dá a ideia de você controlar. Você fez a operação, registrou a operação, reduz o patrimônio, reduz. Aí tem que olhar se ela está associada a algum tipo de receita e se o benefício foi totalmente consumido. Se não estiver associada a nenhuma receita e o benefício for totalmente consumido, ela é uma despesa do período. Por exemplo, salário. Salário dos administradores da empresa, etc., tal, dos funcionários, é uma despesa que está sendo consumida, né? O benefício está sendo consumido, as pessoas estão trabalhando para a empresa,
não estão associadas a nenhuma receita, que haverá a despesa desse salário, independentemente se a empresa tem receita ou não. Isso é uma despesa do período. Novamente, a despesa que reduz o patrimônio líquido, contudo o benefício ainda não foi consumido. Qual é essa despesa? Seguros ou despesa de juros pagos antecipadamente. Então, ela não é uma despesa do período, ela é uma despesa antecipada. Ela vai ser do período quando? À medida que o tempo for passando. Nós vamos transformando essa despesa antecipada em despesa propriamente dita. A despesa diferida. Existe despesa, reduz o patrimônio líquido, consome-se todo o benefício, no caso da vacina para a tuberculose, pagamento de salário, material que está sendo utilizado, tudo isso está sendo, o benefício está sendo consumido. Mas ela está associada a uma receita que nem sabemos se vai existir. Então ela é uma despesa diferida, não é do período. Ela só vai ser despesa do período quando a vacina, por acaso, for encontrada, for vendida e tiver receita. Naquele período que ela tiver receita, essa despesa de hoje será considerada para apuração de resultado. Tá certo? Isso aí. Muito bem. Meus amigos, olha só. Eu tenho os grandes críticas às demonstrações financeiras existentes. Porque as demonstrações financeiras existentes, ela apresenta, por exemplo, como nós vimos, apresenta despesas antecipadas, apresenta despesas diferidas, receita futura, tudo misturado. O que eu estou falando? Estou falando de resultados econômicos pendentes, ou seja, despesas, contas de resultados. E na realidade a posição financeira é a posição financeira da empresa. Na nossa concepção, nós deveríamos ter uma posição financeira limpa, ou seja, sem nenhuma despesa, nenhuma conta de despesa nela, para facilitar todo o trabalho. Então, por exemplo, esta posição financeira nossa, que nós estamos sugerindo, ela além de apresentar o patrimônio líquido contábil, ela apresenta também o patrimônio líquido financeiro, coisa que não tem nas demonstrações hoje em dia. Se a gente quiser saber o patrimônio líquido financeiro, a gente tem que calcular. E é o número importante? É o principal número da contabilidade, é o patrimônio líquido financeiro. Tá certo? Muito bem. Então, eu estou sugerindo uma apresentação da demonstração da posição financeira perfeita. Um demonstrativo de resultado, onde ele seja integrado, significa o seguinte: eu tenho um demonstrativo de resultado até aqui, tá certo? Lucro líquido. Isso é o resultado econômico, aquilo, as operações que aumentam e diminuem o patrimônio líquido que estão aqui. Daqui em diante, começam a haver mudanças nesse resultado aqui. Por exemplo, aqui distribuição do lucro. O lucro está aqui, o lucro líquido. Eu posso distribuir, pagar dividendo, participação no lucro. São reduções. Tá certo? E aqui fica o lucro retido. Depois vem valores não econômicos. Por que é não econômico? Por exemplo, aumento de capital. Não é econômico isso. Isso é financeiro. Já falamos sobre isso. O aumento de capital aumenta o patrimônio líquido, mas não é do demonstrativo de resultado econômico, porque ele não é econômico. Então colocamos aqui doação. Já colocamos aqui o pagamento de dividendo, a provisão pelo menos. Reversão da PDD, que não merece explicação aqui agora. E com isso, eu chego ao valor no período que altera o patrimônio líquido, que vai alterar o patrimônio líquido anterior. Então eu tenho toda a alteração aqui, e aqui eu chego a um valor que é, como nós vimos, além do resultado do exercício, aumento de capital, pagamento de dividendo, doações, são coisas que aumentam o patrimônio líquido ou diminui o patrimônio líquido, mas que não passam pelo demonstrativo de resultado econômico. Ou seja, isso aqui substitui perfeitamente
o demonstrativo das mutações patrimoniais, que eu acho desnecessário. Tá certo? E aqui, para complementar isso, eu faço a apresentação da posição econômica. Tá certo? E essa posição econômica mostra a posição econômica da empresa. Eu vou mostrar a importância disso, inclusive, para resultados econômicos, que fica difícil de explicar da maneira que é hoje. E aqui é muito simples. Olha só. Vamos imaginar, se a empresa tem 10 mil, e eu faço um seguro de 1.000. Eu vou pagar. Quanto faz pagar? Como não é a mesma coisa, você sabe disso. Vai ser uma despesa. Então eu ponho aqui 9.000. Não é uma despesa. Se não é uma despesa, eu não passo pelo demonstrativo de resultado. Tá certo? Vou botar aqui 1.200. 8.800. 1.200. Que dá 1.200 dá 100 por mês. Fazendo hoje o seguro. Olha só. Passa por demonstrativo de resultado, passa, vai ficar em brancas nuvens. Não tenho nada a fazer ali. E vou lá na posição econômica e coloco despesa antecipada. Quanto é a despesa antecipada? 1.200 menos 1.200. E agora aqui você vai ver o seguinte, olha só. Aqui eu tenho um patrimônio líquido financeiro da empresa. Desculpa, aqui é menos 1.200. Aqui eu tenho um patrimônio líquido 38.800 e aqui eu tenho um patrimônio líquido contábil. Vamos ver aqui o que acontece aqui. A posição financeira. Olha o patrimônio líquido financeiro, 38.800. E o patrimônio líquido contábil. Por quê? Porque esse 1.200, nós já vimos isso, ele é financeiro. É a parte financeira, ele é financeiro no momento que você está fazendo ali. Saiu o dinheiro, houve uma diminuição do patrimônio líquido financeiro. Imediatamente, por isso que esse número é muito importante. O que eu vou fazer agora são considerações econômicas, ou seja, como eu vou apropriar essa despesa para os determinados períodos, para calcular um resultado econômico, apurar um resultado econômico que seja justo, que seja dentro de determinados critérios. Tá certo? Que seja o mais próximo possível da realidade. Eu não poderia colocar com despesa imediatamente agora, porque ele está beneficiando o próximo exercício. Tá lógico isso? Tá. Então não passa pelo demonstrativo de resultado, vai para a posição econômica e exatamente aqui, ó, o patrimônio líquido contábil é diferente do patrimônio líquido financeiro exatamente pelo resultado pendente. E como nós vimos, o resultado, o patrimônio líquido contábil acompanha no futuro o patrimônio líquido, quando essa pendência for resolvida. Então nós vamos aqui dar um exemplo só de um mês. Vamos imaginar que no próximo mês eu faço o balanço da minha empresa no próximo mês. Tá certo? Posição financeira. Nem precisa saber que eu tenho despesa antecipada. A despesa antecipada está lá na posição econômica. Então, olha só, na minha posição econômica eu vejo que eu tenho uma despesa antecipada, que ainda não foi consumida, não foi totalmente absorvida pelos resultados. Tá certo? Então, nesse primeiro mês, eu vou ter 100 por mês. Tudo bem? 100 por mês. Então eu venho aqui no demonstrativo de resultado, né, e digo que eu tenho uma despesa de quanto? Despesa antecipada de seguros. 100 menos 100. Olha só, se você vem para cá. O demonstra a posição financeira. Evidentemente, não tem mudança nenhuma, porque isso já aconteceu. No dia que fez 1.200, já aconteceu, ele ficou 38.800. Agora, olha o patrimônio líquido contábil. À medida que o tempo passa, nós utilizando o critério pro rata tempo nessa despesa, já que o benefício dela é durante o ano, todo mês, se o benefício do ano todo for 1.200, todo mês ela tem 100 de consumo daquele benefício, até zerar. Então, nesse mês, foram 100, vai para o demonstrativo de resultado, está lá no demonstrativo de resultado, tá certo? E na posição econômica, o que acontece? A posição econômica aqui vai ser menos 1.100,
Menos 1.100. Por quê? Porque é o que falta ainda a ser absorvido. Olha só, se você olhar o 39.900, o patrimônio líquido contábil, 38 é o patrimônio líquido financeiro. Vamos olhar aqui, só para você ver. Então, é uma visão perfeita que você tem. Aqui, olha, seu patrimônio líquido contábil 39.900, patrimônio líquido financeiro 38.800. E você não tem nenhuma referência aqui sobre a despesa antecipada, porque é resultado econômico. Não precisa estar na posição financeira. A posição financeira já foi resolvida desde o primeiro momento. 1.200 saiu e aqui é o patrimônio líquido financeiro. Aí você vai fazendo. E vamos imaginar que eu chegue ao final de um ano. Ao final de um ano, quanto será esse seguro aqui? 1.200. Então é menos 1.200. Quando eu faço isso, vocês vão ver que agora patrimônio líquido financeiro e patrimônio líquido contábil serão absolutamente iguais. Posição financeira, olha aí, 38.800, financeiro, contábil, 38.800. Demonstrativo de resultado dá o resultado, não é? Esse é o patrimônio líquido contábil, porque o demonstrativo de resultado econômico está ligado ao patrimônio líquido contábil. É de acordo com a competência do exercício. Tá certo? E a competência do exercício diz isso. A apuração de resultados você tem que fazer dessa maneira. Aqui é o pro rata temporis. Você tem que usar para fazer essa despesa, tá bem? E nós vamos para a posição econômica. A posição econômica aqui vai ser zero. Não existe mais. 38.800, 38.800. Eu tenho aqui o resultado do período, daqui. O resultado do período 1.200 foi a despesa, 38.800, tá certo? Olha, eu estou batalhando para que essas demonstrações financeiras sejam apresentadas dessa maneira. Facilita tremendo. Eu já fui analista financeiro de empresa, somente das empresas das bolsas de valores, que têm ações nas bolsas de valores. Trabalhei em fundos de investimentos como analista financeiro e estudava muito isso. Isso dá muito trabalho da maneira que as demonstrações estão apresentadas hoje. Então eu acho que a melhor coisa a fazer é nós corrigirmos essas coisas na contabilidade. A contabilidade está cheia de defeitos que podem ser facilmente suplantados, como por exemplo balancete. Acabar com balancete não serve para nada. Apresentar apuração de resultado instantâneo, e na apuração de resultado instantâneo apresentar essas demonstrações, uma demonstração limpa da posição financeira da empresa, sem nenhuma conta de resultado, de despesa ou receita. Tá certo? E aí nós temos a posição financeira aqui para calcular os indicadores financeiros. Fácil. Hoje em dia é muito trabalhoso. Você para calcular aqui o índice de liquidez corrente, né? Na atual, tem lá despesa antecipada. Você tem que tirar a despesa antecipada daqui e depois dividir esse por esse. Então, realmente, eu acho que está na hora de fazer uma limpeza na área contábil. Muito bem, pessoal. E evidentemente, nós estamos chegando ao final do curso. E baseado em tudo que nós falamos, nós vamos falar aqui do erro no balanço da Petrobras. Eu fiz um vídeo, está aí na internet, análise do balanço da Petrobras, e eu disse que o balanço da Petrobras está incorreto. Quem quiser pode chegar lá no YouTube que encontra o balanço incorreto da Petrobras, mais ou menos isso. A Petrobras apresenta um balanço incorreto, feito por mim, Álvaro Guimarães de Oliveira, que vocês vão encontrar. E olha, nós vimos aqui que a coisa básica na apuração de resultado é você comparar as receitas do período com custos e despesas que foram incorridos para obtê-la. O que a Petrobras fez nesse balanço aqui? E foi, olha só, e foi auditado pela Praz. Nesse balanço aqui, ó. Ela fez o seguinte: esse balanço de 2014, que estava todos os olhos estavam voltados para esse balanço, por causa da corrupção que houve na Petrobras, e está havendo na Petrobras, né? E como o balanço seria publicado, você viu que a Praz inicialmente não queria
não queria dar o parecer, tal, levou muito tempo, passou-se, foi um problema sério com a Petrobras, e finalmente ela apresentou, acho que no mês passado ela apresentou o balanço. E quando veio, o seguinte, entre as despesas, o resultado dela foi um prejuízo de 21 bilhões, etc. Tal. E na realidade não é isso. Na realidade, a Petrobras tem um lucro de 29 bilhões, quase 30. E apareceu com um prejuízo. Por que prejuízo? Porque a Petrobras fez assim, primeiro, corrupção, os 3%. Os 3% da propina, a Petrobras calculou os 3% da Petrobras e colocou ali como uma despesa do exercício. Depois, algumas refinarias problemáticas, que eles sabem que jamais vão retornar esse investimento, eles deram baixa nos investimentos e colocaram como despesa. Acho que foi 44 bilhões, mais 6 bilhões de propina, chegou a 50 bilhões. E com isso deu prejuízo de 21. Na realidade, se você tira, vai ter um prejuízo de 20, um lucro de 29. Vocês viram aqui. Eu tenho que comparar a receita, né, das atividades econômicas da empresa com custos e despesas que incorreu para obtê-la. Propina não traz receita para a empresa. Com propina não se obtém mais receita, ao contrário. Tá certo? Então, e outra coisa, os ativos que foram baixados dessa refinaria, projeto mal feito, etc. tal, jamais contribuíram para a receita. Se eles foram baixados porque não tem nem perspectiva de retornar, pior ainda considerar como se eles tivessem contribuído para a receita. Está entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo? Então, propina não é atividade econômica. Propina é atividade de quadrilha. É roubo. Roubo não contribui para a receita. Projetos descaracterizados, projetos que foram usados para desviar recursos da Petrobras, jamais contribuíram para a receita da Petrobras. Como é que eu posso jogar a receita da Petrobras, que vem da produção de petróleo, e comparar com todas as despesas que a Petrobras tem, mais ainda, propinas e projetos descaracterizados, projetos que não se completaram, projetos irrecuperáveis, jamais contribuíram para a receita? Não pode. O lugar não era ali no demonstrativo de resultado econômico. Ele teria que ser colocado isso aonde? Lá na demonstração das mutações patrimoniais, que é uma demonstração para isso. A demonstração das mutações patrimoniais, ela é similar ao demonstrativo de resultado econômico. O demonstrativo de resultado econômico demonstra as operações que aumentaram e diminuíram o quê? O patrimônio líquido da empresa, da atividade econômica. E a demonstração das mutações patrimoniais? Ela mostra como o patrimônio líquido evoluiu de um período para outro. E, evidentemente, o patrimônio líquido aumenta pelo lucro. Aumenta pelo aumento de capital, aumenta pela doação, diminui pelo pagamento de dividendo. Tá certo? Agora, resultado econômico, tudo bem. Agora, além disso, né, o patrimônio líquido aumenta com atividades que não passam pelo demonstrativo de resultado, como vocês sabem. Aumento de capital não passa pelo demonstrativo de resultado. Dividendo não passa pelo demonstrativo de resultado. Doações não passa pelo demonstrativo de resultado. É por isso que tem a demonstração das mutações patrimoniais. O incrível é você pensar que houve uma brutal incompetência com o regime da competência do exercício, porque lá bem claro, receita do período
comparada com custos e despesas incorridos para obtê-las. Não é toda e qualquer despesa. Não é uma propina. Isso é perda financeira, não é econômica. A atividade econômica da Petrobras, por exemplo, é cavar poços de petróleo, os trabalhadores ali trabalhando, máquinas e equipamentos ali gerando depreciações, etc. tal, manutenção, são despesas, e depois pega esse petróleo, refina os custos de refinar, etc. tal, e vende. Isso que é atividade econômica. Propina não é atividade econômica. Propina é roubo. Os projetos mal feitos, que nem foram para frente, que jamais contribuíram com a gota de petróleo, são perdas financeiras, não econômicas. Eles não contribuíram para nenhuma receita. Se a despesa diferida, a gente não leva para o resultado do período. Por quê? Porque ela está associada a uma receita que poderá vir ou não. É a mesma coisa. Essas refinarias, esses projetos que eles deram baixa, inicialmente poderia ter depreciação que deveria ser considerada como diferida. Porque se algum dia ela tivesse receita, essas depreciações todas eu ia comparar com ela. Mas considerar como despesa do período é um absurdo. Um erro crasso, brutal. Mostrando o seguinte: primeiro, que nem a Petrobras tem um departamento contábil que conheça perfeitamente a filosofia da apuração de resultado econômico. Segundo, a Praxe, se a Praxe deu um parecer em cima disso, eu acho que a Praxe também está compactuando com esse erro. E também a CVM, que nem fez nenhuma objeção a isso. Tá certo, meus amigos? É por isso que eu acho que esse curso é muito importante. Revejam, entendam muito bem a filosofia da apuração de resultado econômico. Você vê que o negócio, né? Uma Praxe, uma Petrobras e a CVM estão aí batendo cabeça em cima disso. Ok? Muito obrigado e eu espero que eu tenha cumprido o meu objetivo e colocar as coisas da maneira mais clara possível e que esse curso tenha trazido uma grande quantidade de esclarecimentos a respeito dos conceitos básicos e fundamentais da contabilidade e que façam de vocês, ou que permitam que vocês sejam seguros, mais seguros a respeito dos números contábeis, que vocês sabem interpretá-los, que vocês sabem o que eles significam. Isso é muito importante. A linguagem da empresa é a contabilidade. E quem sabe os números da empresa, quem sabe conversar com o número da contabilidade, sabe o que está acontecendo na empresa. Muito obrigado e até a próxima. Espero que nos encontremos por aí. Um abraço.